Competi competições nacionais, estaduais, internacionais. Fui campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano, US Open. Fui medalha de ouro nos jogos regionais, medalha de ouro em jogos abertos. Então, assim, se eu ensinar o mesmo judô de lá de trás, eu vou estar ensinando o judô que Jigoro Kano ensinava na palha de arroz lá no Japão. Então, assim, a gente tem que modernizar, a gente tem que evoluir na metodologia, entender que a sociedade evoluiu. A gente chega aqui para trabalhar 12, 14 horas. Então, assim, para mim, tranquilo, né? A gente já tem essa disciplina. Quando a gente se coloca em dificuldade, a gente já passou por algumas dificuldades, então a gente, cara, é mais uma. A gente consegue colocar a cabeça no lugar e separar e saber o que fazer. Essa resiliência, essa disciplina de saber o que tem que fazer, de acordar naquele horário, fazer o que tem que ser feito, cumprir os horários, pontualidade, assiduidade, isso daí a gente traz da nossa vida de atleta. Olá pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do nosso O Ponto de Virada. Hoje eu estou aqui com meu amigo Marinho Esteves, ele que é um dos sócios da Sobrearte, ele é faixa preta de judô quarto grau, quarto dan, é faixa preta de jiu-jitsu também, formado em educação física, com pós em musculação e condicionamento. Hoje à frente da Sobrearte, eu apresento vocês Marinho Esteves Moreira Júnior. Obrigado, Marinho. Marinho, me conta um pouquinho da sua história antes de virar um empresário. Sei que você tem uma história de técnico, de atleta. Conta um pouquinho aí, um panorama da sua história. Sou natural de Guararapes, né, interior de São Paulo, lá perto de Araçatuba. Iniciei no esporte ali no judô, mais especificamente aos 7 anos de idade, na Associação de Judô de Guararapes. Lá fiquei até os 17. Competi por Guararapes, até nível estadual só. Depois, prestei vestibular, fui para Araçatuba, né? Legal. Antes de ir para Araçatuba, graduei faixa preta com o professor Vilmar Chiraga, lá na Associação de Judô de Guararapes ainda. Depois fui cursar Faculdade de Educação Física na Toledo, de Araçatuba. Fiquei por lá 4 anos, fui treinado pelo sensei Masahiko Mori, pelo professor Omar Miquiniotti. Lá eu pude servir tiro de guerra, onde conquistei título de honra ao mérito no tiro de guerra. Competi competições nacionais, estaduais, internacionais. Fui campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano, US Open. Fui medalha de ouro nos jogos regionais, medalha de ouro em jogos abertos. Concluí o curso de Educação Física lá como melhor aluno do curso, saindo com mérito acadêmico da faculdade. Depois eu queria ir para um centro maior. Fui convidado para fazer parte da equipe do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Lá fiquei por mais 3 anos, onde também pude estar buscando vaga na seleção olímpica. Estive sempre entre os 3 melhores do Brasil ali, buscando vaga em campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, competições internacionais, França, Alemanha, tudo mais. O sonho da vaga olímpica não veio. Depois desses 3 anos, voltei para minha terra natal, minha cidade natal, Guararapes, onde atuei durante 7 anos como diretor de esportes do município. Lá implementei alguns projetos dentro do município, mas o de maior relevância e que ficou legado foi o Projeto Olímpico de Judô de Guararapes, onde a gente atendia na prefeitura até 400 crianças na prática do judô, onde eles não pagavam para fazer judô, não pagavam kimono. A gente construiu um centro de treinamento de judô lá, contratamos 2 professores efetivos e lá eu fiquei. Depois de 7 anos, vim para Bauru, prestei o processo seletivo do SESI, certo, onde fiquei por 11 anos. Liderei a equipe do SESI por esses 11 anos. Aí como técnico? Como técnico do SESI já. Entendi. E nesse período de técnico como SESI, assumi também como técnico da seleção de São Paulo, em vários campeonatos brasileiros. E veio também convite para começar a compor a seleção brasileira de judô de base. Comecei na Sub-18, Sub-21, seleção brasileira escolar, Combat Games, Jogos Mundiais Escolares, até chegar nos Jogos Sul-Americanos adulto, em Cochabamba, e depois ficar como auxiliar técnico na preparação da Seleção Olímpica do Brasil em Tóquio, 2020. Então, assim, uma trajetória de atleta e de técnico, né? Competi competições Master também, né, que são hoje veteranos, acima de 30 anos. Fui vice-campeão mundial em São Paulo, no Brasil, individual, depois fui ouro por equipe. No ano seguinte, fui campeão mundial em Bruxelas, na Bélgica, individual e equipe. E em 2009, no terceiro ano, conquistei meu bicampeonato mundial individual,
o tricampeonato por equipes e também fui campeão mundial absoluto, que é onde não tem limite de peso. Encerrando aí minha participação em campeonatos Masters. Uma trajetória enorme, né, profissional ali. Quantos anos que dá de trajetória, Marinho? Desde atleta até técnico? Eu comecei com 7 anos, não posso dizer que eu era atleta, eu comecei a competir, acredito se eu me lembro bem ali, com 9 para 10 anos. Sim. Mas eu fiquei como atleta aí, essas competições Masters aí, até os 35. Então pode falar que foram 25 anos. 25 anos pelo menos. Entre indas e vindas, jogos regionais, jogos abertos, competindo um pouco mais, competindo menos, mas foram aí mais ou menos 25 anos, 2 décadas e meia, treinando e competindo como atleta. Show de bola, que trajetória bonita, cara. E assim, para a gente falar um pouco da empresa, né? Vamos falar um pouco sobre a arte, um pouco dos projetos. A Sobre Arte hoje ela junta o jiu-jitsu, o judô e a yoga no mesmo espaço, né? Como que surgiu essa ideia de juntar essas 3 modalidades tudo no mesmo espaço? Ter um espaço próprio, acredito eu que seja o sonho de todo professor, né? Todo faixa preta de judô, de jiu-jitsu. O sonho é ter um espaço próprio onde você possa implementar a sua cultura. E mesmo quando eu estava no SESI, eu tinha o judô escolar, né? Eu ainda tenho, né? A gente tem o Judô Maria Esteves, que é dentro das escolas, onde a gente ocupa o espaço, as salas das escolas, para oferecer o judô para essas crianças. E aí, com a mudança, todo final de ano tem a mudança, né? Um grupo de alunos sai de uma escola, vai para outra e assim vai. E aí surgiu que, num determinado ano, no nosso segundo ano de judô escolar, alguns alunos iam mudar de escola, mas queriam continuar fazendo judô com a gente. Tinha uns que iam para um lugar que já tinha judô, porém não era com a gente. Sim. E outros iam para um lugar que não tinha judô. E aí surgiu uma demanda. A princípio eu aluguei um horário numa academia, terceirizei o tatame para poder atender essas crianças. Isso, né? E assim eu fui mantendo ali. Veio a pandemia, a gente parou, né, durante 2 anos. Sim. Eu, para continuar honrando os pagamentos das despesas da minha casa, eu migrei para o mercado imobiliário. Fiquei 2 anos ali no mercado imobiliário, durante os 2 anos de pandemia. Pós-pandemia ainda eu relutei um pouco para voltar, porque o mercado imobiliário estava bem atrativo, mas mantive o judô escolar. Num determinado momento, eu e minha esposa, a gente definiu para a gente, né? Até a gente colocou em oração e veio essa palavra para a gente seguir, né? Porque a gente ama, que é o legado que a gente tem. E a gente começou a dar um pouco mais de atenção, mais ainda atenção para o judô escolar e também para essa parte de academia. A gente estava num espaço sublocado, só que começou a crescer, né? Começou a crescer a demanda, a gente começou com 5, 10, 15, 20, 30, e começou a crescer. Foi só aumentando ali, e a gente começou a desenhar um lugar onde a gente pudesse colocar a nossa cultura, uma comunidade que a gente queria e conseguiu formar, né? E aí você falou do jiu-jitsu, né? Juntar com o judô. O jiu-jitsu surgiu do judô, né? O Jigoro Kano criou o judô no Japão, depois das asas da Kodokan, né? Um dos seus discípulos veio para o Brasil, aí a família Gracie o conheceu, começou a treinar judô com ele, e aí desenvolveu o Brazilian Jiu-Jitsu. Então, assim, são irmãos, eles são irmãos. E nesse meio tempo todo aí, conheci o Cauê, né, que começou a dar aula junto com a gente, como auxiliar nas aulas de judô. E a gente muito bem alinhado com as propostas. A cultura ali, tudo. Exatamente. Também, né? Assim, o judô preza muito pela disciplina, né? É base japonesa. E eu e o Cauê começamos a conversar a respeito. Começamos a escrever, planejar, elaborar como que a gente queria uma comunidade, né, onde unisse o judô e o jiu-jitsu. E numa viagem, teve um curso em São Paulo com o Fábio Gurgel, uma mentoria, a gente foi e abriu nossa mente. E dali eu e o Cauê falamos, vamos colocar em prática. Aí só elaboramos um plano de ação que em 10 meses a gente conseguiu elaborar. E o yoga veio para complementar, né? Agregar. Um equilíbrio ali entre as artes marciais. Sim, sim. A gente agrega, enquanto as crianças estão treinando judô, alguns pais estão fazendo jiu-jitsu, enquanto as crianças estão fazendo yoga, o judô, as mães estão fazendo yoga, e uma modalidade completa a outra, né? A professora de yoga treina jiu-jitsu com a gente, o Cauê, outros professores acabam praticando as aulas de yoga. Acaba que os professores também fazem todas as 3 modalidades em conjunto. Exato. E então surgiu dessa ideia e
tem dado certo, a gente tá feliz com os resultados. Em Que apenas legal. um ano a gente tem conquistado grandes números, grandes feitos. Sim. E nesse tempo, Marinho, qual foi a sua maior dificuldade, assim, ou maior desafio, não dificuldade, né? Porque a gente sabe que a nossa vida de empresário, gestor, ela é cheia de desafios, né? Dentro desses desafios, quais foram os maiores que você consegue elencar? E assim, eu digo em termos de montar equipe, em termos de estrutura, enfim, qual foi, se você sentiu que foram os maiores desafios, né? Assim, eu acredito que hoje todo empresário, né, todo empreendedor, ele sofre com RH, né? Sim. É o maior queixa, eu acredito, aí do mercado atual. Eu sou privilegiado, posso falar para você, né? Eu tenho a Alessa, que é minha sócia, minha esposa, né? Que cuida do judô infantil, Certo. que já está comigo há muito tempo, né? O professor Jonathan, que também é um dos responsáveis aí pelo judô escolar, foi aluno meu e já está comigo há mais de 10 anos. Então, assim, já conhece a minha linha de trabalho. Sim. O professor João, graduou faixa preta ano passado, também já está com a gente aí há anos. Então, assim, eu tenho uma equipe forte ali já com o modelo, né, seguindo a metodologia de Judô Maria Esteves. Sim. O Cauê, quando a gente se conheceu, a gente percebe que é uma pessoa de boa índole e também encaixou certinho na equipe. Assim, todo mundo com vontade de crescer, se doando e é uma família mesmo, né? Mas a maior dificuldade é com o recurso humano, né? Para crescer. A gente tem possibilidade, tem demanda para desenvolver trabalho em outros lugares, em outros polos. Hoje a gente atua em 9 polos de judô, com Judô Maria Esteves e Sobre Arte. Sim. Mas se a gente tivesse material humano, né, de professor, de instrutores mais qualificados e mais confiáveis, a gente conseguiria crescer ainda mais. Legal. A gente está investindo internamente, né? Nós temos o Felipe, que começou aqui como um aluno nosso, graduado em Educação Física, mas também com um perfil fantástico, onde ele está sendo desenvolvido Segue os tecnicamente. mesmos valores ali da equipe Exatamente. também. Né? Agora está chegando para a equipe o Gabriel, também com a mesma coisa, seguindo os princípios de valores, de ética. E a parte técnica a gente desenvolve, cara. Hoje o mais importante a gente vê é isso. Legal, legal. E nesse um ano aí que a Escola Sobre Arte ela já virou uma referência, né, dentro do mercado, qual foi o momento que você falou que agora virou? Qual foi o seu ponto de virada? Ou que você sentiu que foi o ponto de virada? O ponto de virada foi quando a gente fez a mentoria em São Paulo para a gente dar o start, de falar assim, nós estamos prontos. Né? A gente está pronto para ter um espaço próprio, mas não é um espaço qualquer, né? Sim. Não é um espaço onde a gente joga tatame no chão simplesmente e começa a dar aula. Quando a gente sentou, planejou, estudou, a gente falou, pô, a gente está pronto, a gente Para virar um ecossistema mesmo. Exatamente. Ali, né? Não é só você colocar o tatame, igual eu falei, né? É um atendimento, é uma abordagem, é uma metodologia diferente, então a gente sentiu isso que está pronto. E hoje a gente atingiu um patamar interessante dentro desse propósito. Mas ainda assim, você falar o ponto que deu certo, eu acredito que esse ponto ainda não chegou. A gente está buscando esse ponto. Talvez seja a nossa expectativa como gestor de sempre achar que vai ter uma outra virada. A gente é feito de viradas, Exato. Né? É muito difícil a gente falar que é um ponto de virada, né? Talvez a gente tenha vários na nossa trajetória pontos de virada. Né? A gente começou aqui, eu startei aqui com 100 alunos do judô. Igual eu te falei, a gente estava em outro espaço, a gente startou aqui com 100 alunos do judô, só com a parte de baixo. Então talvez o primeiro ponto de virada foi quando a gente praticamente fez outra academia no piso superior. Então, Entendi. Então aqui são 2 pisos, né? Então a gente fez o tatame parte de baixo, toda a estrutura da parte de baixo. A primeira virada foi quando a gente fez a segunda academia no mesmo prédio. Ali, exatamente. Né? Legal. E a gente busca um terceiro, mais um ponto agora de virada em breve, né? Assim, o crescimento superou até a nossa expectativa. Legal. Né? Foi muito rápido. Agora a gente tem que todo crescimento gera um desconforto, uma bagunça. A gente tem que organizar tudo de novo. Colocar cada jogador na sua posição para voltar a crescer. E esse crescimento aí, você condiciona os requisitos para ter levado a Sobre Arte já a outro patamar? E quais seriam esses requisitos que levam a Sobre Arte para outro patamar? Acho que acho não, né? Certeza. O primeiro fato é a cultura da Sobre Arte, né? Uma cultura de família, assim, você pega aluno a partir de 3 anos até alunos de
quase 70 anos treinando judô ou jiu-jitsu aqui com a gente. O pai pode trazer o filho, a mãe pode trazer o filho aqui tranquilamente, os homens, mulheres treinando, todo mundo frequentando o mesmo ambiente de respeito. Isso daí é um ponto determinante. Outro ponto é atendimento. Eu acho que ninguém fica num lugar que ele não é bem atendido, que ele não é bem acolhido. Eu acredito que o atendimento seja um diferencial. A pessoa chega, ela tem uma boa impressão e ela quer ficar. Os alunos querem, gostam de estar aqui. Tem aluno que vem aqui só para tomar um café. Só dar uma passada ali. Só dar uma passada. E a metodologia. Se você não tem metodologia, não funciona, porque assim, não há evolução técnica, né? Você tem que aliar a estrutura física, a cultura, o atendimento com a metodologia, porque senão o aluno vai pagar e não vai evoluir. Claro. Então, se você aliar a metodologia a tudo isso daí, a metodologia de judô, a metodologia de jiu-jitsu, a metodologia do yoga, onde tem um desenvolvimento que tem uma sequência lógica, que tem Legal. um fundamento do porquê você está praticando certos exercícios, isso daí faz todo sentido. Show de bola. Eu sempre ouço, agora fazendo um adendo aqui, falar que o judô ele não serve para a terceira idade, porque muita queda e tudo mais. Você tem uma opinião sobre isso? Você tem algo a dizer sobre isso? Ou a sua opinião é totalmente contrária? O que você me diz? Muita gente fala isso. Eu acho assim, ó, tem uma corrente que fala, né? O lifestyle acontece no jiu-jitsu, no judô não dá por causa das quedas. Eu penso o inverso disso daí. Dá para se fazer o lifestyle, o judô como estilo de vida, desde que você adeque o seu treino. Então, assim, se você fizer o treino de judô como eu aprendi há 30 anos atrás, não vai fazer, nem com os nossos infantis, aí, nossos kids vão fazer judô. Se eu ensinar judô como eu aprendi, eu vou estar ensinando um judô de 30, 40 anos atrás, né? Estou com 49, de 40 anos atrás. Meu professor, ele aprendeu com o professor dele, põe mais 40 anos atrás. Aí o professor dele aprendeu com outro. Então, assim, se eu ensinar o mesmo judô de lá de trás, eu vou estar ensinando o judô que Jigoro Kano ensinava na palha de arroz lá no Japão. Entendi. Então, assim, a gente tem que modernizar, a gente tem que evoluir na metodologia, entender que a sociedade evoluiu, e aí voltando no grupo aí, no 30 a mais, né? Entendi. Se você fizer um treino adaptado, você fizer um treino motivado e com detalhes técnicos diferentes, evitando muitas quedas, cuidando de alguns detalhes, principalmente de movimentação, estourar pegada e tudo mais, você consegue prolongar a vida de todo mundo, né? Eu tenho alunos aqui de 57, 58, 40, 40 e poucos, alunos que são cirurgiões, que precisam da mão para trabalhar. E está treinando judô aqui o tempo todo, mas é o cuidado, né? Você tem que adaptar o tempo inteiro, você tem que ter, e o grupo é heterogêneo, né? Você pega um que aguenta fazer mais forte, outro que não aguenta, outro que tem um objetivo, outro que tem outro. E é mais trabalhoso. Ele adapta ali, né? E é mais trabalhoso. Então você tem que adaptar para a realidade de cada um e cuidar de cada um ali na aula para que todo mundo atinja o seu objetivo específico. Show de bola, cara. E trazendo ali a sua experiência de atleta, de técnico, o que você trouxe de ensinamento para a sua vida de empresário, de gestor? A vida de atleta é pesada, né? Assim, é árdua. Assim, o atleta treina 3 vezes por dia, são treinos exaustivos. A hora que a gente chega aqui para trabalhar, se eu tiver que ficar aqui igual na implantação da Sobrearte, eu ficava aqui 12, 14 horas. Então, assim, para mim, tranquilo, né? A gente já tem essa disciplina, essa resiliência. Quando a gente se coloca em dificuldade, a gente já passou por algumas dificuldades, então a gente, cara, é mais uma. A gente consegue colocar a cabeça no lugar e separar e saber o que fazer. Essa resiliência, essa disciplina de saber o que tem que fazer, de acordar naquele horário, fazer o que tem que ser feito, cumprir os horários, pontualidade, assiduidade, isso daí a gente traz da nossa vida de atleta. A gente tem alguns treinamentos de sacrifício no verão, no inverno, no judô, que assim, eu falo, brinco, né? Falo até hoje. Assim, a gente nem treina o corpo, né? A gente treina o espírito, porque o corpo vai até a exaustão, dali para frente é a mente que tem que estar blindada. Então, quando a gente traz para a nossa realidade, a gente já está acostumado a se pôr à prova, sabe? A estar tomando uma pressão ali debaixo do oponente, você fala, pô, o que eu vou fazer agora? Mas você vai arrumar forças para fazer. E a hora que você transfere isso para a nossa vida do dia a dia, a gente acaba tirando de letra, porque você já passou por... Já passou pela pressão antes, né? A cabeça já tá blindada. Por mais oscilações que tem a carreira de empresário, a gente consegue... Não vou falar que a gente não
não passa por momentos ruins, mas a gente consegue respirar e consegue lidar bem com essas situações. Legal. E para a gente finalizar, Marinho, se você pudesse dar um conselho hoje para quem talvez esteja na sua situação, saindo de um profissional técnico, algo assim, querendo empreender, querendo ir para essa vida de gestor, qual conselho você daria? É muito importante hoje, falando assim, da experiência prática, de fazer do jeito que eu achava que tinha que ser e fazer planejado. Hoje o conselho é estuda o mercado, né? Se você vai empreender, analisa a região que você está pensando em empreender, faz um planejamento, um plano de ação sobre o que você quer fazer, trace metas, né? E seja disciplinado. Vai ter oscilações, seja disciplinado, busque, insista. E a cultura, né? Ter uma cultura pré-definida do que você quer para sua empresa, o que você quer oportunizar para as pessoas que vêm procurar o seu serviço. Qual é a sensação que você quer despertar nas pessoas ao qual você vai prestar o serviço. Então, assim, é se preparar para receber e resolver os problemas, né? Porque a gente está aqui, né? Eu acho que em todas as áreas a gente trabalha, o nosso trabalho é resolver problemas. Fazer da vida das pessoas melhores do que elas estão de alguma forma. Então, eu falo para a pessoa se planejar e poder se doar o máximo para isso. Show de bola, Marinho. Obrigado, viu? Show. Valeu, João. Valeu. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Uma experiência incrível estar aqui com o Marinho, aprendendo bastante sobre a empresa dele, sobre a vida dele como atleta. Tenho certeza que vocês tiraram vários insights dessa conversa também. Acompanhe a gente nos próximos episódios, com certeza vai vir um outro empresário trazendo também a sua bagagem, a sua experiência, que será muito importante para todos vocês e todos nós também.